Qual a diferença real entre esse sofredor que você comentou, um encosto e um espírito obsessor vingativo? Qual a diferença? Sim, a diferença é assim, o obsessor, ele vem para se vingar, ele é vingativo, que ele sabe que ele está desencarnado, ele sabe que ele não pode ficar aqui, mas ele quer se vingar de quem causou a morte dele. Então ele permanece aqui, então ele tem que drenar as energias para continuar aqui. Agora, o sofredor não. O sofredor, ele não sabe que ele desencarnou. Ele pode ter desencarnado numa operação, né, numa cirurgia, ele pode ter desencarnado num acidente. Então ele não sabe, ele fica procurando para saber onde está a família. Então ele fica encostando em um para perguntar, só que a pessoa às vezes não consegue ver, né? Então não sabe. Então aí ele fica encostado e ele começa a se sentir bem com a pessoa. Fica como uma companhia. Ai, olha, essa pessoa é tão legal, olha, ela vai me ajudar a encontrar minha família. E fica com a pessoa e é um espírito que ele precisa ser esclarecido que ele não pertence mais a este mundo. Para fechar o corpo para as coisas negativas, principalmente quando vai no trabalho, que tem pessoas que têm inveja, pessoas que sabem que quer puxar o tapete, né? Eu aconselho eles usarem uma ametista pequena, assim, daquelas bem pequenininha, deixar a ametista ou dentro do bolso, ou deixar na mesa do trabalho, ou deixar uma pedra ametista lá, ninguém precisa saber o que é, põe em papel, em cima de um papel, isso ajuda a afastar a inveja. Ter cristal em casa, mas a pessoa deve, quando vai adquirir um cristal, tem que ver qual cristal é que vai escolher a pessoa. Não é a pessoa que vai escolher. Às vezes a pessoa, eu acho muito bonito, uma esmeralda acho lindo, mas nunca fui escolhida por esmeralda. Sempre quando eu vejo que me escolhe, às vezes um cristal até simples. Sempre olha bem para o cristal e vê. Não escolher pela beleza do cristal, escolher aquele que vai se comunicar com ela, vai entrar na energia dela. Como diferenciar depressão de um encosto que está ali sugando a energia? Os pais, eles podem ser os obsessores de uma criança ali, querendo tirar o seu controle, querendo tirar a sua ação no mundo? E de que forma é possível a gente ter um corpo fechado? Já ouviu falar de Saint-Germain, da chama trina? Essas e outras perguntas serão respondidas por Dora Melícia aqui no programa Consciência Próspera. E nós já vamos começar com pergunta, recebendo aqui a Dora. Seja super bem-vinda, Dora. Eu vou começar com pergunta, sim. Pois não, prazer enorme estar aqui. Pergunta assim, já direta e profunda também, pode ser trazer de conteúdo, né? Vou começar com o que é que são chips? O que é que são chips e implantes espirituais, e como é que essas tecnologias são utilizadas? Como é que elas são criadas e como é que elas são utilizadas nas pessoas? Essa chips é o seguinte, não é a parte espiritual da luz que coloca. São colocados por espíritos baixos, inclusive os arcontes. Os arcontes também colocam, procuram colocar o chips nas pessoas, né? Para poder dominar, para poder se alimentar das vibrações baixas delas. Então, eles se alimentam disso e se fortalecem para continuarem aqui no plano físico.
Então, Eles precisam de nós. então é a tecnologia negativa nessa perspectiva Sim, e eles que desenvolveram. eles que desenvolveram tudo isto. Quem é que são os arcontes que você citou? Os arcontes são o seguinte: os arcontes já no tempo de Jesus, Jesus já falava sobre isso para os iniciados somente deles, os mais chegados dele, né? Os arcontes são sombras. A pessoa, inclusive, a pessoa pode até ver com os olhos físicos mesmo, mesmo não sendo vidente, né? Pode ver. Agora, já o espírito obsessor, não. Os arcontes são criados, foram criados justamente para abrir a aura da pessoa através da alimentação deles, eles se alimentam e depois a aura fica aberta, aquela aura fica aberta, e é onde os espíritos obsessores se divertem também. É como um banquete, eles fazem como um banquete. Eu já vi muitos casos desse, muitos. Uhum. Quais são os efeitos quando tem um caso desse estilo de a pessoa estar sendo alimentada por essas. A pessoa sente o quê? Que nem principalmente quando é com os arcontes, a pessoa começa a sentir um cansaço. Levanta assim, parece, nossa, hoje eu estou cansada, não sei o que eu fiz, não sei, acho que eu dormi mal, né? Aí começa a se desequilibrar. Nossa, mas o que está acontecendo comigo? Ah, eu estou cansado, se alguém fala alguma coisa, já estrila, né? Então, essas entidades, elas aproveitam disto para se alimentar dessas negatividades da pessoa, dessas reações negativas, Uhum. né? Por falar em negatividade, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas por que algumas pessoas parecem que têm um imã, e esse imã é muito forte, mas o imã para tragédia, em vez de ser algo para positivo, para tragédia. Por que algumas pessoas parecem que têm esses imãs aí para tragédia? Tem alguma coisa a ver com karma ou com o que tem a ver essas? Às vezes algumas pessoas pode ser karma, sim, mas pode também ser presença negativa, presença de espíritos negativos, presença de pensamentos ruins. Tudo isso atrai espíritos. A baixa vibração atrai espíritos ruins, né? E isso atrapalha a pessoa. Então, a pessoa começa a ter só coisas negativas, começa a pensar cada vez mais negativo. Por quê? Porque não é um espírito que fica só se alimentando, às vezes vai entrando outros espíritos também. Então, começa a vir um pensamento, só pensamento negativo, reação negativa. Então, isso é que atrapalha muito as pessoas, e a pessoa se torna negativa. Eu já trabalhei muito com pessoas que chegaram lá no movimento, eram pessoas que só falavam e tudo que só chegavam perto de uma pessoa já acontecia alguma coisa negativa. Pessoas que parecia que tinha aquela aura muito aberta de forma negativa. Uhum. A gente está falando sobre ambiente também, né? Se a pessoa leva objetos de segunda mão ou aquelas antiguidades, pode também carregar aí energias negativas e até apego de entidades com aqueles objetos para dentro de casa? Pode sim, por isso que eu aconselho quando as pessoas compram alguma coisa de segunda mão, ou compram, às vezes, até uma obra de arte muito bonita, né? Procurar
fazer uma energização, uma oração em cima, coloca as mãos e faz o Salmo 91, que é muito bom, ajuda muito para retirar essas forças, essas coisas ruins, negativas, que ninguém sabe de quem era, né? Uhum. Se era de uma pessoa ótima, uma pessoa boa, a pessoa vai levar só coisas boas. Agora, se for uma pessoa negativa, vai levar as coisas negativas, porque elas ficam até. Meu mestre fala que as paredes, a casa, elas têm uma força, né? Elas têm um poder vivo, ele fala, tem um poder vivo de atração. Uhum. Então, às vezes fica impregnado também nas casas. Uhum. Você citou que um dos sintomas é o cansaço, mas como é que a gente pode saber se o cansaço extremo é um sintoma de um obsessor ou se é próprio da pessoa? E outra coisa, Porque pode falar. sabe o que dá? Dá Hum, assim, o cansaço, se a pessoa trabalhou o dia todo, fez muito esforço, então, logicamente, não tem nada, isso pode ser do esforço que fez, esforço físico. Agora, se a pessoa quando levanta da cama, levantou da cama, eu não sei, eu ando tão cansada que eu não aguento. Fala mesmo assim, mas tem trabalhado muito? Não, não sei o que está acontecendo. Eu ando com cansaço, acho que é falta de vitamina, falta disso, falta daquilo, falta de comida, às vezes fala, não comi ontem direito. Coloca tudo coisas físicas uhum, no meio de coisas espirituais. Agora, a pessoa sente, sabe por quê? Porque começa, às vezes, a sentir até uns arrepios, levanta já cansada e começa a sentir arrepio, começa a ter, assim, uma sensação ruim, a pessoa começa a ter, principalmente quando tem presença de espíritos baixos, a pessoa começa a sentir uma sensação muito ruim perto, uhum. né? É verdade que obsessores podem causar doenças físicas que os médicos nem sabem explicar ou determinar? Claro, pode sim, pode causar, porque eles sugam, eles drenam a energia da pessoa, vai drenando a energia, então pode causar umas doenças que a pessoa não sabe o que, que é. Então, sabe o que, que a pessoa está falando? É autoimune. Nós estamos com um caso lá que a pessoa dormiu normal, tudo normal, quando acordou, ela ficou todinha com umas feridas na perna, no braço, assim, tudo do lado esquerdo, né? E ela foi no médico, fizeram biópsia, tudo, ninguém acha nada. Então falou assim: só pode ser alguma doença autoimune. Ninguém sabe o que é. E é presença ruim, presença, às vezes até eu calculo que ali foi algum espírito obsessor mandado, que mandaram para ela através de uma praga, de uma palavra mal pronunciada, né? E, e ficou bem, tá feio mesmo. Nós estamos trabalhando constantemente para eliminar isto, né? Uhum. Nesse caso em específico, ainda está no meio do tratamento, não tem um resultado ainda Não, ainda não positivo, temos né? resultado, mas é porque faz pouco tempo, né? Faz muito pouco tempo. É, agora vamos ver. Pelo que eu vi, assim, através da minha vidência, eu pude verificar que ela tem muitos pontos escuros na aura dela. Então, isso daí ou foi uma praga
uma praga que a pessoa mandou, que praga também é magia negra. A pessoa pensa que magia negra é só cortar frango, fazer trabalho encruzilhado, não tem nada disso. Uma praga, um pensamento ruim que a pessoa manda para outro, é uma magia negra, né? Uhum. É uma magia negra também. E causa efeito físico também nas pessoas. Praga de mãe pega? Praga de mãe, olha, eu não acredito. Eu não acredito que pegue praga de mãe, não. De mãe, não. Todo mundo fala que pega. Eu não acredito. Eu não acredito, sabe por quê? Porque eu acho que a mãe teve amor, levou 9 meses com aquela criança, com aquela luz dentro dela, dando a luz, tudo. Eu não acredito que praga de mãe pegue. Agora, tem pessoas que falam, foi minha mãe que me mandou uma praga. Mas eu falo, não foi tua mãe, não. E depois vai acabar, e acaba vendo que realmente não era a mãe, era outra pessoa que tinha mandado a praga. Por falar nisso, já que a gente está falando desse assunto, dessa Hum, perspectiva, no início do programa eu fiz uma das 5 perguntas, né, de uhum. chamada, foi aqui os pais, né? Os pais, eles podem ser os obsessores ali dos próprios filhos através do controle e do medo? Exagera, pode. Pode ser um obsessor encarnado. Não só, até marido, viu? Marido também pode ser. Os pais, aqueles pais que querem controlar muito o filho, ficam colocando muito medo no filho, então isto pode se tornar um obsessor encarnado. Por isso que quando nós fazemos a desobsessão, a sessão de desobsessão, nós trabalhamos tanto com a pessoa como com o espírito também, Uhum. porque precisa trabalhar com os dois. Por falar em pais, como é que foi a sua relação com os parentes ou com os familiares? E você já tinha desde pequeno essa sensibilidade de contato, com os amigos nos bastidores invisíveis? Tive, tive muito medo, porque, olha, minha mãe era muito católica, era daquelas que cantava até no coro da igreja, e minha avó, que morava junto, era evangélica. Então, eu fiquei no meio das duas. Então, quando eu chegava, eu falava: Nossa, tem gente aqui. Minha mãe falava: Aqui não tem ninguém. Eu falei: Não, tem gente aqui. Eu sinto que tem gente aqui dentro. Que gente? Falou: Não, eu estou vendo uma menina aqui. Estou vendo um menino, estou vendo. Sabe, eu via muitos espíritos lá. Tanto é que a situação, tanto dos meus pais, como da minha avó também, foi uma situação muito difícil. Muito difícil porque eles não acreditavam em espiritualidade, não acreditavam em espírito. Então, foi uma situação muito difícil. Uhum. Quando criança, como é que você se sentia? E depois, quando se tornou adulto, como é que você lidava com essas situações desafiantes familiares, né? Aí eu cheguei, eu falei: Olha, eu vou trabalhar, eu vou cumprir a minha missão com a minha espiritualidade, falava abertamente. Aí minha mãe já começou a aceitar mais, né? Sabia que não era nada do que eles falavam, que pensavam que era coisa de demônio, coisa ruim. Não, não é nada disso. Aí começou a ver, começou a acreditar mais. Aí começaram a acreditar. Tanto minha avó como também minha mãe começou a acreditar. Que viram
que melhorou a situação deles também, né? Então, começaram a acreditar mais. Uhum. Nesse contato com essas percepções espirituais e a sua missão, como é que você teve essa convicção ou a certeza dessa sua missão? Eu tive pelo seguinte, eu tinha, quando eu tinha, minha mãe disse que com 4 anos que começou, minha mãe contava que me deu uma crise de desmaio. Eu desmaiava e diz que eu espumava toda a boca. Aí minha mãe me levou no médico, o médico falava que era epilepsia, né? Que eu estava com epilepsia, então começou a me tratar com medicamentos, mas via que não melhorava, não melhorava, estava cada vez mais. Aí, quando eu quando eu comecei, quer ver, mais ou menos com uns 8 anos, diz que um dia eu cheguei e quebrei tudo na minha casa, quebrei tudo, me deu uma crise, eu acabei quebrando tudo em casa. Aí, nisso, minha mãe disse que eu, quando que eu ia me jogar assim em cima do fogão, diz que eu acendia assim o fogo para me jogar em cima do fogão. Aí diz que de repente, quando eu fui para me jogar, veio um espírito e diz que esse espírito falava que tinha uma missão comigo, que tinha uma missão comigo, que não ia me deixar acontecer nada de ruim e que eu ia ficar boa, que não era caso físico, não, que eu não tinha nada de caso físico. E aí, então, foi assim que eu comecei a melhorar, que eu comecei a ter contato com esse espírito, mas não sabia quem era. Ele chegava, ele conversava comigo, eu falava, mas quem é você? Aí ele dizia, olha, eu quero te ajudar, só isso. Por enquanto eu não posso te falar nada, você tem que estudar, então eu não posso te falar nada, mas eu quero te ajudar, somente te ajudar. E depois de adulto, já, quando eu estava com meus 17, 18 anos, aí então ele se apresentou. Ele falou: Olha, eu sou Saint-Germain, mas eu não posso trabalhar no momento com esse nome. Falou: Não posso trabalhar no momento com esse nome com você. Então, eu vou trabalhar com o nome da sua escolha. E eu tinha um vestido que tinha um chale assim, com aqueles pelos, sabe, que chamavam marabu. Aí eu cheguei e falei, já sei, o senhor pode trabalhar com marabu. E ficou assim, ficou marabu. Aí depois é que quando ele teve a permissão de trabalhar com o nome dele, que ele falou que ele ia trabalhar com o nome dele, aí então nós começamos a trabalhar. Ele não tinha permissão de trabalhar com o nome. Era até interessante, nem se falava nada da grande fraternidade branca nessa época, nada. Em que ano que foi mais ou menos, você lembra? Faz tempo, viu? Faz muito tempo. Eu tinha uns 16 anos, 16 para 17 anos. Faz tempo, faz muito tempo. Atualmente a gente tem aumentado, visto, observado nas estatísticas, um grande aumento de pessoas com depressão, né? E é possível diferenciar uma depressão clínica também com relações com outros tipos de energia ou com outras formas de conexões com relação a isso? Ou por quê também? Primeiro, por quê, né? Porque está o grande Tá índice, demais, né, depressão tá demais. Depressão, tem a depressão física, quando a pessoa perde algum ser que
gostava, que amava muito, teve algum desapego na vida, aí então é depressão física mesmo, aí tem que ser tratado com medicamentos, né? A gente até aconselha a pessoa tratar com psicólogo, tratar, tratar com médicos também, né? Para melhorar. Agora, quando a pessoa, de repente, a pessoa se fecha, a pessoa se fecha. Começa assim, quando é espiritual, a depressão é espiritual, a pessoa se fecha, ela não fala nada, ela começa a ficar assim, com um vazio dentro dela. Então a pessoa pergunta: o que você sente? Não sei, estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim, um vazio. Então, a gente sabe que tem presença de espíritos obsessores, sofredores, às vezes até sofredor. Pessoa que eu até pergunto às vezes para a pessoa: você tem ido em cemitério, você tem visto algum acidente, perto de algum acidente, assim, você tem visto? Aí a pessoa diz: não, eu não tenho, não me lembro. A gente passa assim, é normal ver acidente, mas não sei, não sei por que que eu fiquei assim, eu fiquei com esse vazio, não sei por quê. E realmente pode ser espírito obsessor, que drena muito a energia emocional da pessoa e a pessoa se torna depressiva. Uhum. Você falou alguns termos interessantes que a gente pode trazer como diferenciação, né? Qual a diferença real entre esse sofredor que você comentou, um encosto e um espírito obsessor específico e um espírito obsessor vingativo? Qual a Ah, diferença certo. deles, hein? É assim, a diferença é assim. O obsessor, ele vem para se vingar. Ele é vingativo, que ele não, ele sabe que ele está desencarnado, ele sabe que ele não pode ficar aqui, mas ele quer se vingar de quem causou a morte dele. Então ele permanece aqui, então ele tem que drenar as energias para continuar aqui. Agora, o sofredor não. O sofredor, ele não sabe que ele desencarnou. Ele pode ter desencarnado numa operação, né, numa cirurgia, ele pode ter desencarnado num acidente. Então, ele não sabe, ele fica procurando para saber onde está a família, onde está, eu quero achar minha família. Então, ele fica encostando em um para perguntar, só que a pessoa às vezes não consegue ver, né? Então não sabe. Então aí ele fica encostado, e ele começa a se sentir bem com a pessoa, fica como uma companhia. Ai, olha, essa pessoa é tão legal, olha, ela vai me ajudar a encontrar minha família. E fica com a pessoa, e é um espírito que ele precisa ser esclarecido de que ele não pertence mais a este mundo. Uhum. Esse é o sofredor. O que é uma autoobsessão e como é que ela pode, como parar de ser a pessoa pode parar de ser esse próprio inimigo espiritual, né? A autoobsessão é quando a pessoa tem as manias, acha que tudo começa. Tem pessoas que lavam as mãos toda hora, assim, vai, qualquer coisinha, é normal lavar a mão, mas não assim exagerado. Tudo que faz exagerado é uma autoobsessão que a pessoa está se fazendo. Tudo que faz exagerado é uma autoobsessão. Então, para a pessoa se curar disto, a pessoa precisa trabalhar a parte mediúnica dela.
Aí a pessoa precisa trabalhar a parte mediúnica para se livrar dessa de se ficar com obsessão, ficar qualquer coisa, se auto-obsediar. E se ela não quiser? Não, fala assim, Adora, não vim para isso, eu não quero É, ser isso. E o que acontece? Ela fala, aí o que ela pode fazer é fazer tratamento, fazer oração, fazer salmo, né? Passar na sessão de desobsessão só para ajudar ela, ajudar a firmar a cabeça dela para ela não ficar se obsediando direto. uhum. Teve um momento que falou que sua missão veio por meio desse espírito, né, Saint Germain, no início Uhum. Marabô, que traz uma missão. E ele explicou do porquê que veio com a missão. Tem alguma ligação de vidas passadas ou do período entre vidas e combinado para vir para cá? Ele diz o seguinte, que ele era uma missão que ele determinou porque ele seria o avatar da era, da nova era. Então, essa era a missão dele. E ele precisava de ajuda de muitos canalizadores, muitos médios, né? Então, por isso, essa era a missão, que ele salvar o planeta. Agora, ninguém fala isso, mas eu falo. Para mim, eu acho que ele é como é que vocês falam? Extraterrestre, né? Era um extraterrestre. Todos eles são. Todos os evoluídos, acho que é de lá. Porque a inteligência dele é muito grande. A inteligência dos mestres ascensionados é enorme para orientar sobre energia, sobre cura energética, como que a pessoa se cura. Que às vezes ele manda a pessoa se curar simplesmente colocando a mão, na própria mão, a própria pessoa, onde tá com algum problema, colocar a mão, respirar fundo, soltar, e a pessoa começa a melhorar, a pessoa começa a se sentir melhor. Uhum. Uma turminha, então, de outro planeta. Eu acho que eles não falam, viu? Sou eu que estou falando, sou eu que estou achando, Uhum. mas pelo que eu conheço o amado Mestres, para mim ninguém engana. Para mim ninguém engana, não, que é muito inteligente. Eu vou voltar aqui para as questões de família, questões desse plano específico e também dessas crianças que estão chegando, que às vezes também parece que Exata. essas crianças também, né? Então, tem muito. Pode ver, está vindo muitas crianças com autismo, né? Tudo isso daí são crianças que vão ser especiais aqui. Vão ser especiais e vão ser inteligentes. Eu calculo que eles vão conseguir ser bem inteligentes também. E como é que foi no seu caso de trazer as crianças ao mundo, de ser mãe e de trazer as crianças e algumas até com potenciais e potencialidades? Olha, para mim foi interessante, porque pelos médicos, pela medicina, eu tinha útero infantil e virado, então não poderia ter filho. Eles falavam, todos falavam a mesma coisa, que eu tinha isso. E eu sempre quis ter filho, era meu sonho sempre ter filho. E eu ficava, quando o meu mestre vinha, ele falava, você está triste hoje? Eu falei, eu estou triste, eu estou achando que está faltando uma criança para mim. Aí eu falei, hoje eu fui em outro médico, me decepcionou a mesma coisa. Ele não falou que você vai ter 3?
Não, eu falei, nenhuma. Como 3? Eu falei, imagina, 3, aonde que eu vou ter 3? Falei, só se vier como fala do Espírito Santo, não é possível. E chegou na hora, depois de um certo tempo, ele me deu uma pedra, e isso daí eu nunca tinha falado para ninguém, você vai ser o primeiro. O Consciência Próspera vai ser o primeiro. Ele me deu uma pedra, falou para mim, pega essa pedra que você está vendo aí perto de você. Eu olhei assim, perto de um jardim, peguei a pedra, falei, nossa, mas que pedra interessante, o que eu vou fazer com essa pedra? Ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte com essa pedra, você vai pegar um copo de água, vai lavar essa pedra e colocar em cima do copo de água. Falei, tudo bem, e depois a água você vai tomar em 3 goles. Eu falei, tudo bem. E comecei a fazer isso direto com essa pedra. E a pedra, inclusive, ela era interessante que ela tinha um furo na pedra. Até eu acho que eu tenho essa pedra até hoje guardada. Aí chegou na hora, quando foi no mês seguinte, eu fiquei grávida. Fiquei grávida, falei para o meu marido, nossa, estou grávida. Nossa, imagina como? Falei, eu tenho certeza. Falei, eu tenho certeza que eu estou grávida. Tá me dando vômito, tá me dando. Aí comecei a ir no médico, o médico falou, nossa, realmente você está grávida, mas só que nós vamos ter que fazer um tratamento direto, né, para poder ter essa criança. E foi onde eu tive essa que veio aí, aqui. Tive aquela, depois daquela, depois de 4 anos, eu tive uma outra. 4 não, 8 anos. Depois de 8 anos, eu tive a Karen, e depois de 4 anos, eu tive a Kelly. Foi assim, eu tive primeiro a Kátia, né? Aí depois, 8 anos, eu tive a Karen, depois da Karen, eu tive a Kelly depois de 4 anos. Nessa época você Aí, já atuava já no atuava, envolvimento e espiritual. guardava a pedra. Eu tenho a pedra até hoje, eu tenho certeza, eu guardei a pedra. Uhum. E já trabalhava, atuava nas questões espirituais também. Como é que ficava essa interferência ou essas relações entre as crianças e o seu trabalho espiritual? Olha, elas iam sempre comigo, sempre estavam comigo. Então, o que eu fazia? Eu atendia as pessoas na época, que era muita gente na época, principalmente na época da Kátia, era muita gente que eu atendia. Então, o que eu fazia? Eu deixava a criança lá do meu lado, né? Atendia as pessoas com o mentor. Quando tinha que dar de mamar, qualquer coisa, então o mentor ia embora e eu conseguia. A luta foi assim, com elas todas, Uhum. com as 3. Que beleza. Mas foi muito bom porque elas, praticamente, o mestre falava que as 3 foram consagradas dentro do meu útero. Foi consagrada dentro de você, as 3. E eu não sabia o significado disto, né? Falava, como consagrada? E realmente as 3 começaram a ter uma sensibilidade bem excessiva, mediunidade, começou a desenvolver, a mexer com a espiritualidade. Uhum. Agora, pensando nas outras crianças de outras pessoas, ou até as suas,
Como que se pode acalmar uma criança que está sendo influenciada por energias não positivas, nada positivo, negativa mesmo, Uhum. sem precisar usar uma força, sem precisar, sei lá. Ah, claro, não deve bater nunca. O que eu acho é o seguinte: a pessoa tem que pegar a criança, eh, na hora que a criança está assim, sobre uma influência, está brava, está sapateando, pega a criança, só dá um chacoalhãozinho assim, calma, minha filha, calma, meu filho, sabe? Começa, calma, por quê? A própria influência que está com ela se afasta na hora. Se afasta, está certo que não se afasta definitivo, né? Que precisa, às vezes, de esclarecimento a influência, mas já se afasta um pouco. Então, a pessoa tem que dar um pequeno, não sem machucar a criança, né? Um pequeno chacoalhão e depois abraçar a criança. Abraçar, colocar contra o peito, apertar a criança, falar: ó, meu filho, você é meu filho. Por quê? Porque a influência vai ver que não é dele. A negatividade sabe que não é dele. Uhum. Nesse trabalho de desobsessão, né, acho que são mais de 50 anos você está atuando, alguma coisa. Desde 68. Desde 1968 que eu faço desobsessão. E nesse trabalho de desobsessão, a desobsessão ela pode abrir caminhos financeiros e profissionais? Profissionais, financeiros, em todos os sentidos. Por quê? Porque tem os espíritos, quando eles começam a drenar a energia da pessoa, ele vai drenar justamente naquela maior preocupação que a pessoa tem no seu próprio pensamento. Então, vai drenar. Um exemplo, a pessoa fala: puxa vida, eu estou com uma falta de dinheiro, estou com uma falta de. Nada está me dando certo, então vai drenar naquela parte lá. Então, vai piorando. Então, quando faz a desobsessão, a pessoa vai começando a se estabilizar. Muitas pessoas podem até, na hora, podem até falar, podem até dar testemunho sobre isso, Uhum. né? Que realmente ocorreu isto na desobsessão. Por quê? Porque nós esclarecemos o espírito. A gente diz para ele que nós falamos para o espírito, assim, na doutrinação, que ele faz parte da consciência de Deus em ação. E a consciência de Deus nunca falha. Então, a gente quer o bem dele, né? Então, ele vai se esclarecendo até aceitar a luz. Uhum. Porque o mal de toda a humanidade é pensar que Deus está só lá em cima, só no universo. Não. Deus está dentro da pessoa, ele pôs a luz dele dentro de cada um. Agora, cabe a cada um aumentar essa luz. Aumentar, né? Uhum. A gente está falando sobre essa questão de desobsessão ajudar no, nos caminhos financeiros, nos caminhos profissionais, né? Uhum. A falta de dinheiro pode ser um sinal ou um sintoma de um vampirismo energético, um vampirismo espiritual? Pode ser sim. Pode. Às vezes também tem teve um caso até muito interessante, que não era falta de dinheiro aí é um caso depois eu explico sobre a falta de dinheiro, de vitalidade, sabe? Tinha um jovem, acho que ele tinha o quê? Tinha uns 27 anos, e ele chegou lá e disse: olha, eu vou casar, mas eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Falei: mas como? O que está acontecendo? É,
Eu não sei, porque eu não tenho vitalidade, não tenho, né, força sexual, não tenho nada disso, não sei como é que eu vou fazer. Aí nós fomos ver se o caso dele foi, eu já tomei tudo quanto era remédio, já fiz tratamento, mas não adianta. Aí nós fomos ver, realmente ele tinha um espírito de vidas passadas, de outras existências. Aí, como que foi esse espírito? Esse espírito, eu perguntei para ele uma coisa, eu falei, me fala uma coisa, você tem sonhos, você costuma ter sonhos e lembrar dos teus sonhos? Ele falou, lembro sim. Uma coisa que eu lembro muito bem, que eu lembro do sonho, eu venho sempre uma visão, um sonho, ele dizia, que eu estava subindo assim, tentando subir numa montanha, e de repente eu ficava com medo e caía. Eu tentava novamente, de repente ficava com medo e caía, que eu sabia que aquela montanha ia explodir. Aí eu falei, isto é espírito de vidas passadas, né? Então, nós vamos fazer a atração desse espírito para ver. E realmente, o que aconteceu com o espírito foi o seguinte: nós não falamos nada para médio para não sugestionar. A gente chamou o médio lá, olha, vamos fazer a atração desse espírito de vidas passadas, né? Então, o espírito veio, ele disse, mas o que ocorreu com você? Aí ele disse assim, o que ocorreu, ele foi culpado. Falou, foi culpado por quê? Falou, porque eu estava lá no alto, eu estava com medo lá da montanha e, de repente, ele me empurrou e eu caí. Aí eu falei que tudo na vida dele ia cair, tudo, 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 tudo. Corpo, mente, tudo ia cair da vida dele. Aí nós fomos orientando o espírito, falando, conversando. Aí depois o espírito resolveu se afastar e pediu perdão até, né? Pedindo perdão, aí a pessoa realmente passou uns 15 dias, a pessoa falou, olha, graças a Deus, parece que eu tirei um peso de cima de mim. Ele falou, falei, então, agora pode casar sossegado, falei, pode casar sossegado que não vai ter problema. E assim foi, não teve problema mesmo. Que beleza, Leão. Não, tem Uma que... transformação que ocorreu por conta de um trabalho de desobsessão. De desobsessão e de verificar, né, o que estava acontecendo com ele. Uhum, muito bom essa partilha. Deixa eu ver aqui se a câmera está certinha aqui mesmo, que modificou aqui a minha tela. Tá certinho. Uhum. Que bom, muito bem. Então, gostando da entrevista? Está no programa Consciência Próspera. Esse programa que teve sua estreia lá no dia 9 de março de 2010, então já são 16 anos de programa, mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui, esse ano 2026 a gente completou esse nosso aniversário, né, e tivemos a presença da minha primeira convidada que foi a Monja Cohen, ela esteve de volta aqui com a gente, então dá para maratonar muitos conteúdos. Agora estamos com a Dora Milice, que já tem desde 1968. 68 no plano espiritual, trabalhando para a humanidade. Que beleza. E viveu um período também aqui no Brasil de restrições políticas também, né? Ixi, muitas restrições, nossa. Restrições que a gente precisava tomar muito cuidado. Hoje, não existe mais a fogueira da Inquisição, Uhum. a caça aos bruxos do Santo Ofício específicas,
Mas você sente que ainda tem esses desafios para quem ainda mantém um pensamento mais espiritualista, mais ligado a essas questões místicas e espirituais? Você está dizendo como? Que eu não entendi a A pergunta. pergunta é se você sente que hoje, nos dias de hoje, Hum. tem algo de semelhante ao período da Inquisição, do Santo Ofício e da imposição da Igreja Católica, ou modificou bastante? Não. Olha, modificou muito de 80 para cá. Tenta para cá. De 80 para cá, quando a grande fraternidade branca tomou assim as rédeas da todo mundo começou a conhecer a grande fraternidade branca, os mestres, eu achei que modificou muito, porque antigamente, quando eu comecei, tinha pessoas que eu tinha inclusive uma médium que era até interessante. Ela dizia assim, ela era casada, morava numa casa e os pais moravam em outra. Então ela dizia assim, nossa, eu vou fazer meu aniversário na minha casa, o que eu faço? Eu acendi uma vela para o meu anjo da guarda e o pior, vai vir toda a minha família na minha casa. O que eu faço? Eu posso colocar debaixo da cama? Falei, meu Deus, eu falei, que é isso? Você vai botar fogo na tua casa? Não, mas eu apago, depois eu acendo. Não, eu falei, é tua casa, é tua casa. Você tem que ver, você tem que mostrar para a tua família que você é outra pessoa, que você não está mais naquele tempo antigo, no tempo das bruxas. Eu falei, que é isso? Mostrar para tua família a verdade, as coisas boas, né? Aí ela disse que, mesmo assim, ela fez isso. Ela conseguiu colocar debaixo da cama para não mostrar. E hoje em dia tem casos que a pessoa diz, tudo é demônio. E aquilo é do demônio. E não tem nada de demônio. Nada. Olha, o demônio praticamente ele não existe. O que existe é espíritos obsessores. Eu sempre falei isso em 68. Eles me condenavam quando eu falava isso. Eles me condenavam, falavam, não, claro que existe demônio, isso daí são tudo demônio. Não são demônios, são espíritos obsessores, espíritos que tiveram existência física aqui. Falei, por isso que eles sabem o que eles estão fazendo. Uhum. São os vingativos, Sim. né? Dora, como é que os anjos da guarda, já citou ele em relação a esse caso dessa pessoa que escolhe a vela debaixo da cama, né? Como é que os anjos da guarda eles reagem quando a pessoa ela insiste em caminhos que está levando ela para a sombra? Como é que eles ficam e como é que eles reagem? O anjo fica na aura externa, não fica na aura interna da pessoa. Fica na aura externa. Então, os anjos, eles ficam na dele, eles vão fazer o quê? Não adianta querer colocar na cabeça, porque a pessoa não vai entender o anjo, não vai entender. Então, eles ficam na dele. Uhum. Não quer trabalhar, não quer não quer olhar pelo outro lado, só quer olhar pelo lado que está aqui, que viveu aqui. Então, É interessante essa sua resposta, né? Porque fazendo um paralelo de uma pergunta anterior, né? No caso dos obsessores, eles conseguem entrar na aura da pessoa sem pedir licença. Enquanto que os anjos da guarda. não, na aura interna, nem os obsessores conseguem. Porque se entrar na aura interna, não sai mais. Eu já vi caso de pessoa que veio no meus trabalhos, né?
Veio nos meus trabalhos, na hora eu falei para ele, falei, olha, tua mãe está com obsessor na aura interna, não tem mais cura. Ela foi definhando, não tinha nenhuma doença física, foi definhando, emagrecendo. Aí eu falei, ele falou, sabe que tem cura? Eu falei, pela desobsessão, não. Não dá para tirar, porque ninguém vai sair daí. Ele não vai conseguir sair daí. Não vai, ninguém vai tirar ele daí. Não vai ter cura, não. Falei, vai cuidando dela, com medicamento, como você está fazendo, só para ir aliviando, mas ela não vai se curar. Por quê? Porque entrou na aura interna dela. Entrou na aura já interna. Aí não pode, o obsessor também fica na aura externa da pessoa, mas prejudica, porque drena a energia. Década de 80, então, deu uma melhorada por conta, então, da propagação dos conhecimentos em sintonia com a fraternidade, A né? fraternidade branca, que começou a abrir mais a mente de todo mundo, né? De todas as pessoas. Começou a se falar muito de energia, né? Então, isso foi muito bom. Como entrar, então, em contato com esses mestres, os mestres ascensionados? Chegar e procurar um exemplo. O melhor mesmo seria um local que faça um trabalho, né? um desenvolvimento pessoal da pessoa. Mas pode entrar em casa também, pode pedir para os mestres, olha, por favor, eu quero que a grande fraternidade branca me ajude, me proteja, me abra meus caminhos. Pode fazer uma prece através de salmo também. Salmo eles usam muito, o salmo que nem aquele salmo 67, é um salmo que é muito usado. Salmos. Quais os salmos mais perigosos para as sombras? Aqueles que realmente limpam o ambiente ali de imediato. Olha, o que para limpar o ambiente é sempre o Salmo 91, sempre. A pessoa para limpar o ambiente e também procurar se ver, porque limpa, mas não cura, que nem diz assim, ó, simplesmente dá um equilíbrio só. Agora, a pessoa pode procurar um lugar que faça desobsessão, de endereço, né? Que é importante. Nós fazemos também desobsessão de endereço, mas tem outros centros também que fazem, então é só procurar, né? Onde que achar que é melhor fazer, porque eu não aconselho fazer trabalho direto no ambiente, não aconselho, mas pode fazer um salmo, e procurar um local que a pessoa dá o endereço, né? A pessoa dá o endereço e coloca na mesa para fazer a desobsessão. Clarividências, a pessoa nasce, é um dom, ou ela pode desenvolver essa percepção parapsíquica no decorrer aí da sua vida? Eu acho que sim, pode desenvolver também. Pode desenvolver, mas só que a pessoa precisa perder essa mania de dizer: eu pensei que era imaginação. Principalmente os arcontes, a pessoa vê
com os olhos físicos, não precisa nem fechar os olhos, vê com os olhos abertos. Mas só que a pessoa não vê assim em forma humana nada. A pessoa vê assim, ou tipo de uma fumaça, ou vê tipo de uma sombra que se move. Então, o que a pessoa deve fazer para ele ir embora? A pessoa deve olhar firmemente para ele com os olhos abertos. Na hora que ele percebe que estão olhando, ele vai embora. Aí ele vai embora. Uhum. Com os olhos físicos. Não precisa fechar os olhos, mas tem que treinar bem, olhar. Se vê uma sombra, se escuta um barulho, vamos supor, escutou um barulhinho aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Olha firmemente, com os olhos abertos. Aí a pessoa vê. Só que tem que, se falar, é uma imaginação e vira o rosto, continua lá. Agora, se encara firmemente, ele vai embora. Uhum. Bom, com o advento aqui da Igreja Católica, normalmente no Brasil e em outras localidades, trouxe uma certa conotação para alguns espíritos, algumas consciências que tinham uma atuação específica. Pergunta que é relacionada a isso. Exu tem chifres? Exu é o demônio? Como é que essa imagem dessa entidade foi distorcida, né, na humanidade? Nossa, isso daí é um absurdo dizer uma coisa dessa. Não, é um ser que vem para ajudar as pessoas, não vem para fazer o mal. Aí, quem colocou isso na própria cabeça não foi só da Igreja Católica, nem de igreja nenhuma, o próprio ser humano. O próprio ser humano, não, porque o diabo tem chifre, então é um diabo. Não, Exu não é uma entidade, é uma entidade que trabalha de forma dura. Ele trabalha de forma mais dura. Não assim para fazer o mal. Ele trabalha de uma maneira mais dura, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele trabalha de uma maneira mais dura. Uhum. Também tem uma coisa também na questão dos chifres, né, que a gente tem observado e estudado durante muitos anos, e que várias divindades, vários deuses e várias forças espirituais da natureza antiga se utilizavam chifres e eram positivos. Eram positivos, claro, né? o chifre Você era tem positivo. Pachupati nos conhecimentos védicos, Cernudos para os celtas, né? Tem, eles usavam até um chapéu, às vezes até o chapéu com o chifre, não teria nada demais, mas colocaram o diabo com o chifre. Mas não tem nada a ver, imagina. O chifre é até o Exu mesmo, o Exu ele usa não é um chifre, ele usa um tipo de eu não lembro o nome, você lembra o nome? Aqui no meio o tipo de um faro, eles falam que é o falo, tipo de um falo aqui no meio, mas é normal isso daí, não é chifre. Isso é uma coisa assim, para a pessoa dizer, para a pessoa. Eles dizem assim, é para ficar antenado aos acontecimentos. Inclusive, é bem isso também, a questão dos chifres nas várias culturas, porque é uma antena com um plano espiritual. É de lá que vem também, por exemplo, a cornucópia sagrada, onde vem essa abundância exatamente, tem. Nossa, a cornucópia é bom para prosperidade na vida da pessoa. Nossa. E já que você falou essa questão também de prosperidade,
Por que o dinheiro some nas mãos daquelas pessoas que não cumprem a sua missão espiritual? Tem alguma explicação? Olha, eu posso falar isso porque quando eu não trabalhava na espiritualidade, assim, não trabalhava de acordo, como tinha que trabalhar, eu era uma secretária, né, da Leon Pfeffer, e eu ganhava muito bem, só que o dinheiro entrava por uma mão e saía pela outra mesmo, isso é verdade. Eu acho que é uma, uma falta de sustentação energética, porque a gente não cumpre a missão, então fica uma fica faltando a energia ficar sustentada com a gente, sabe? Ficar sustentada. É Uhum. uma sustentação. O meu mestre fala sustentação energética. Tem que ter, todo mundo precisa ter a sustentação energética. Existe uma relação entre o Exu e as tecnologias da atualidade, essas tecnologias modernas do plano físico? Como do Exu? Você tem alguma relação do Exu com as tecnologias que estão no mundo, no plano de hoje? Deixa eu ver, eu não. Assim eu posso falar que eu não sei não, viu? Uhum. Sinceridade, aí eu fico devendo. A próxima vez eu respondo. Perguntar, Vou vamos verificar. perguntar para os Exu, né? Não, vou perguntar para vou Vamos perguntar para os perguntar Exu. para ele, vou perguntar para o Seixo Reis. Perguntar para ele. Mas deve ter, né? Porque sempre tem uma inteligência. Como tem a contra-inteligência, tem uma inteligência Sim. também. Qual a verdadeira missão da pombagira e por que ela não faz amarração? A gente procura, né, para fazer. Aham. A pombagira, a função dela é que muitas pessoas, antigamente, na religião antiga, né, não da afro, mas de outras religiões na base da afro, achava que as pombagira eram todas mulheres da vida, mulheres que faziam um programa. Mas não é a verdade isto. As pombagira, na época, elas trabalhavam assim na noite, mas não de fazer programa. Elas trabalhavam numa boate para servir, para dançar, mas não para fazer programa, né? Então as pessoas começaram a colocar coisa negativa em cima da pombagira. Achavam que todas as pombagiras eram pombagiras só para fazer o mal, que fazia amarração de homem, mas não. Quem faz amarração são os chamados obsessores femininos. Aí sim, esse sim. Agora, as pombagira não. As pombagira não fazem amarração. Eles não aceitam, eles procuram orientar, procuram ajudar o casal, né? Procuram abrir o caminho para o casal também, mas não fazem amarração. Agora, o espírito obsessor feminino, este faz, que são, este sim, são as pessoas que se faziam programa, que foram mortas por violência também, né? Então, quer se vingar das pessoas, então faz qualquer coisa que mandar. Uhum. Dora, o que é o tratamento de luz e como ele consegue, por exemplo, desfazer essas amarrações amorosas
que foi comentado aqui, como que consegue também desfazer os trabalhos de fechamentos de caminho, e como é que funciona nesse tratamento de luz? Olha, no tratamento de luz é o seguinte, quando a pessoa está com amarração, nós fazemos o trabalho com o arcanjo Miguel, fazemos o ritual com o arcanjo Miguel, né, que é para ajudar a, des- a ajudar para desamarrar esses trabalhos, e fazemos a orientação desse espírito que amarrou. A gente orienta esse espírito para esse espírito ajudar a desamarrar e levar tudo que ele fez para o plano astral, para ser queimado lá, né? Uhum. No canal vermelho. Tá. Mas o que que acontece exatamente no plano espiritual quando se aplica, então, o tratamento de luz? Vai ser queimada, uma das coisas que você falou. Não, o que vai ser queimado é o que foi feito, que nem Uhum. um exemplo, se pegou fita, frango, qualquer coisa, então isso daí é queimado no plano astral, através da energia. E agora o próprio espírito, ele vai para um canal vermelho. Esse espírito, quando ele é afastado, quando ele aceita a doutrinação, né? Aceita a doutrinação, aceita ir para a luz, ele vai para o canal vermelho. E lá ele vai ficar, é, ou vai para uma escola, né? Uma escola, que eles falam Escola de Santo Agostinho, que é para poder se evangelizar, melhorar mais, para depois, um dia mais tarde, eles virem até ajudar a pessoa. Uhum. Agora, tem casos que tem espírito que vai para um local já um pouco mais duro, né? Que é lá no Canal Vermelho mesmo, mas vai para um local, eu cheguei a ver, inclusive, esse local, principalmente quando é espírito de suicida, isso daí, então eles vão para um vale lá, que chama-se Vale do Suicida, e fica lá esperando até dar o tempo do que ele do tempo que ele que deveria ter ficado reencarnado na Terra. Aí ele fica lá. E tem também um outro local que ele vai onde ele estava com os maiores inimigos dele, para ter uma harmonização energética com eles. Vai para esse local também. Tem diversos locais que esses espíritos são encaminhados. Uhum. Quando você fala que você viu, que você percebeu, o que você observou, é por meio de uma clarividência ou é por meio de experiências fora do Não, é corpo? fora do corpo. Eu vejo fora do corpo, já fui fora do corpo. Compartilha, sabe que aqui o canal também, né, tem muitos projetores, os maiores projetores a gente já entrevistou aqui, trazendo muitas informações de conteúdo, e organizamos há uns 13, 14 anos atrás o congresso o simpósio de experiências fora do corpo e tudo mais. Inclusive esse ano vai voltar a ter aqui um ao vivo para os que estão encarnados agora, porque Isso alguns é já bom, desencarnou, né? isso teve muitos que... E aí, minha pedido é que você compartilhar uma das suas experiências mais marcantes que você teve fora do corpo, Fora do no plano corpo, astral, assim, que foi de grande aprendizado. fora do corpo, eu tive uma experiência que eu fui para um local que parecia um templo, sabe? Parecia um templo, assim. Então, eu andava naquele local e eu via diversas portas. Aí,
eu falei, mas que local é esse? Aí ninguém me falava o local que era, né? Aí falou assim: você só vai saber se você abrir todas essas portas. Eu disse: mas eu não vou conseguir abrir, não vou conseguir abrir todas essas portas. Aí, como eu fiquei temerosa, aí eu voltei novamente, eu não consegui abrir as portas. Mas eu já vi muita experiência fora de corpo. Nossa, tem muitos que eu nem lembro mais de fora de corpo. O que é o Hospital de André Luiz no plano astral e como é que a gente pode visitar durante o sono? Olha, o Hospital André Luiz é um local, a pessoa imagina como se fosse um hospital, mas não é. É um local que tem diversas, que nem se fosse umas camas, né? Eles plasmam umas camas para onde as pessoas ficam lá e tem os cuidadores, que são os tarefeiros lá, que ficam cuidando das pessoas, ficam cuidando das doenças das pessoas, do espírito, né? Fica cuidando do espírito. Aí, depois que o espírito já se cuidou, tudo, eles dão até um. Eu vi dar para uma pessoa, eu vi dar num copo, parecia um copo, um, um líquido branco que a pessoa estava assim, o espírito estava muito agitado, muito agitado. Aí, depois que deram, eu achei que o espírito ficou mais calmo. Um néctar, acho que era que nem um néctar, um, um, um líquido branco, bem branquinho. Eu nunca vi líquido daquele jeito, assim, né? Mas é bem branquinho. Fala sobre essa atuação, né? Você comentou do arcanjo Miguel, estava nesse processo de desamarrar, desamarração e orientação depois, posteriormente, dos espíritos. Opa, como é que surgiu aqui? Eu estou controlando tudo aqui, pessoal, e eu bati o dedo sem querer aqui no nosso controle, mas deixa eu ver o que vocês estão vendo também. Ah, está me vendo, então beleza. Tá? Essa relação entre o arcanjo Miguel e Rafael nesse processo de cura, né? De que forma eles atuam, né? O Rafael é mais para cura, né? É ele que cura as pessoas através do raio verde, né? Do mestre Larion. Ele cura junto com o mestre Larion, né? E com o comando das Esmeralda, de Santo Esmeralda. Então, eles se juntam tudo e vai emanando a chama verde para o órgão que a pessoa precisa ser curada. Uhum. Você falou sobre esses raios. E já entrevistei pessoas aqui no programa que falaram de 7 raios, outras pessoas que falam de 9, outras pessoas falam de 12 Tem e muito outras pessoas que raio. falam de 24. Tem muito. Qual é essa? Mas é muitos misturados, né, que formam outros raios. O certo mesmo, que está atuante mesmo, são 7. 7 são os principais. Agora, tem 12, tem mais raios, aí, mas são uma mistura, são um trabalho de mistura de raios. Então, quais são esses 7 raios principais e como é que eles atuam em termos de Os 7 potência, raios energia? principais são o azul, que é do amado mestre Moria, que é o mestre da vontade divina. Então, ele é o mestre da vontade divina, ele atua junto com Miguel, com o arcanjo Miguel, né? Para dar um início de tudo que a pessoa quer fazer. Depois tem o raio dourado,
que é o raio do mestre Kutumi, mestre Lanto, mestre... São três comandantes nesse raio. Mestre Confúcio. Então, esse raio aí é o raio da sabedoria, da compreensão, do entendimento. Então, eles atuam neste junto com o arcanjo deles, né, que é o arcanjo... Peraí. Arcanjo... Tem Miguel, Jofiel, arcanjo Jofiel. E depois tem o terceiro raio, que é o raio rosa, da amada mestra Rovena, que eu adoro ela, da mestra Rovena, que é uma mestra, a mestra do amor, mas é uma mestra, assim, bem séria, né? Muito séria. É a mestra Rovena, do amor, da amor incondicional, né? E é da chama rosa e do arcanjo Samuel, chama Samuel esse arcanjo. Depois tem o quarto raio, que é o raio branco, que é de Serapis Bey, né? Serapis Bey é do templo de Luxor, é o templo da ressurreição e vida, e trabalha junto com o arcanjo Gabriel também. Depois tem o quinto, que eu falei que é o quinto raio, o raio do mestre Larion, que é o raio verde, que é o raio da cura, ciência, da cura, ciência, verdade, né? Sabe que Não, tá mexeu tudo no certo, pode ir. da cura e verdade e do arcanjo Rafael. E tem o sexto raio, que é da mestra Nada e Jesus, né? Que é o comprimento divino, que é o raio da devoção, que é o rubi dourado, que é o raio da devoção, e é um raio assim que atua muito na parte principalmente entre sacerdotes, ele atua muito esse raio nessa parte aí. E tem o raio do amado mestre Saint-Germain, que é o sétimo raio, que é o raio da transmutação, transformação, né, pela chama violeta, que é da chama violeta, e do arcanjo Zadkiel, que todo mundo chama de Sachiel também, que é o que comanda mais essa parte aqui, de todos esses raios comandam. Mas o raio violeta é o raio que mais trabalha para poder transmutar o planeta, transmutar as coisas ruins, as coisas negativas, e trazer as cerimônias, os rituais que se faz necessário para o desenvolvimento pessoal, emocional, mental, físico das pessoas. Uhum. Já que você falou da Saint-Germain, né, como é que é o ritual? Muita gente vai falar sobre a chama violeta, sobre esse ritual de transmutações com o Saint-Germain. Como é que ela pode mudar a vida então das pessoas? E o que é a chama trina A chama trina, também, né? a chama trina é a chama, são três chamas juntos. É a chama azul, né? Azul, que é do poder e da vontade também, poder. A chama dourada, que é a chama da sabedoria e compreensão, e a chama
rosa, que é a chama do amor divino, do amor incondicional. Então, essas 3 chamas, elas costumam ser radicadas para o coração das pessoas, para que haja poder, mas com sabedoria, por causa, né? E amor também, mais amor condicional entre todos. Uhum. Então, é mais para o coração das pessoas. Hoje, no movimento, se realiza com constância ou tem momentos específicos para o ritual de transmutação de Saint-Germain? Nós realizamos o ritual todos os sábados, né? Mas em todos os trabalhos, às vezes, há necessidade de pessoas que vêm, às vezes, da assistência, vêm só de segunda ou de quarta, então é realizado. Agora, para os missionários, nós realizamos somente no sábado, né? Os rituais. E esse ritual, a pessoa escreve tudo que quer transmutar, tudo que não aceita mais dentro de si. Todos os vícios, vício, dificuldades que a pessoa tem, muitas dificuldades, coloca tudo, a desarmonia, coloca tudo atrás da prece, e aí então nós fazemos o ritual, depois do ritual é queimado tudo isso. Uhum. A gente queima no fogo violeta, fala queimar no fogo violeta. Uhum. Quem é que são os... Falou de anjo da guarda, algumas perguntas atrás. Então, quem é que são os Elohims? E como é que eles constroem essa matéria? Eles se utilizam, se relacionam com os orixás? Ou como é que você vê essa perspectiva? Mas é claro, eles se relacionam, os Elohim são espíritos da natureza, por eles que criaram a natureza. Então, eles se relacionam muito com os orixás, né? com as pedreiras, Xangô, né? Com a mata, Oxóssi, com o ferro e a luta, Ogum, e tem com as águas, com o mar, que é Iemanjá também, são tudo Elohim para nós, tudo Elohim. Uhum. O que você diria para uma pessoa que está sentindo que tem dentro ali do quarto dela, sentindo que tem presenças ali dentro do quarto durante a noite, mas ela tem medo até de buscar ajuda, e agora caiu nesse vídeo, está ouvindo a Dona Menice falar aqui. Que dica que você poderia transmitir para ela? Olha, a dica que eu transmuto, que eu vou falar, é o seguinte: eu aconselho a pessoa pegar um copo de água com sal, né, água, sal, e colocar ou do lado da cama ou debaixo da cama. Debaixo da cama mesmo, ou do lado. Que às vezes agora com essa cama que é diferente, não dá. Pode colocar do lado mesmo. Pode colocar do lado da cama, deixa lá e lê o Salmo 91. Ou 27, 91 ou 27. Pode ler qualquer um desses salmos. Como que a pessoa tem que ler o salmo? A pessoa primeiro fala o nome, que nem no caso, quando sente que está no ambiente, fala o nome e fala o endereço do ambiente. Aí, depois, lê todo o salmo. Uhum. Você falou sobre copo com água e sal. Agora, como é que ela pode fazer, por exemplo, já que estamos nas receitinhas,
receitas que podem ser feitas e praticadas em casa. Como é que ela pode consagrar um copo com água para aqueles que vai se tornar um remédio espiritual durante a noite? Aí tem que pegar um copo de água, né? Copo de água filtrada direitinho, colocar a mão assim, coloca o copo aqui e a mão em cima, né? A mão direita em cima, coloca o copo na mão esquerda e a mão direita em cima e chama 3 vezes pela chama verde de cura. E diz assim, cantando, Hilario, Hilario. E depois deixa tampado do lado, deixa tampado ou com pires, assim, em cima não pode deixar no chão. Aí tem que ser em cima do criado mudo, e no dia seguinte, assim que acordar, começar a tomar aquela água. Isso ajuda muito mesmo. Uhum. Dora, qual o segredo para a gente manter a vibração em alta quando tudo ao redor parece que está desmoronando, parece que está para desmoronar? Aí a pessoa tem que se concentrar muito na luz. Dizer, eu quero minha luz. A minha mente dissipa todas as coisas negativas ao meu redor. Dizer, minha mente dissipa todas as coisas negativas ao meu redor. Aí, e pedir luz. Eu quero uma luz para me manter firme, firme numa alta vibração. Uhum. Viu? No início do programa eu fiz uma pergunta lá, né? Como é que a pessoa pode, como fechar o corpo contra a inveja no trabalho, contra questões de colegas ali, ou mesmo de redes sociais. É possível a pessoa fazer um fechamento de corpo para não ser influenciado também, além de se apegar na luz e na luz, enquanto está tudo desmoronando? Aí, para redes sociais, é se apegar com o anjo Mebarrel. Anjo Mebarrel, para evitar e ler o Salmo número 9. Ler o Salmo número 9, que é importante, e se apegar, dizer para o anjo Mebarrel ajudar, né, para a pessoa não ficar tão virtuada, tão viciada na virtuação, né? E também o que é que você perguntou? Fechar o corpo. Fechar o corpo. Fechar o corpo é o seguinte: para fechar o corpo para as coisas negativas, o único meio que existe, o único meio mesmo que existe principalmente quando vai no trabalho, que tem pessoas que têm inveja, pessoas que sabe que quer puxar o tapete, né? Eu aconselho eles usarem uma pedra, uma ametista pequena, assim, daquelas bem pequenininha, deixar a ametista ou dentro do bolso, ou deixar na mesa do trabalho deles, ou deixar uma pedra ametista lá, ninguém precisa saber o que é, põe em papel, em cima de um papel, acabou, né? Isso ajuda a afastar a inveja de lá. Atualmente, hoje, quantos médios atuam nas 3 a 4 unidades, alguma coisa assim que você Aqui tem? nas 4, mais de 1.000 médios, mais de 1.000.
Onde é que estão localizadas os trabalhos, né? Olha, em São Paulo nós estamos na Rua Guaporé 117, na Armênia, né? Estamos também em Santo Amaro, na Rua Francisco Pita Brito, 513, Jardim Promissão, Santo Amaro. No ABC, nós estamos na Rua Coronel Ortiz, 4335, no centro de Santo André. E estamos também em Jundiaí, na Rua São Luís, 134, na Vila Campos Sales, Jundiaí. Uhum. Nós trabalhamos e tudo sobre a minha orientação. Ninguém faz nada sem a minha orientação. Para você ter mais informações, é aqui o Instagram, olha, Consciência Suprema Una, isso aqui no Instagram, e conscienciasupremauna.com.br, aí você vai ter todas as informações desses endereços que a Dora citou aqui, que passou para vocês acompanharem, saber os dias de trabalho, de desobsessão, de atividades de palestras, cursos e outras atividades que possam ocorrer por lá, nesses tratamentos. E realiza também tratamentos à distância de envio de energias? Ah, sim, temos, nós trabalhamos à distância, temos trabalho até do Japão. Até no Japão nós trabalhamos, aí é através da online, né? A pessoa vai acompanhar o tratamento, tá? Online. Agora eu não lembro o número, você sabe o número? Acho que no site consegue, né? Nesse site que está aqui, ó. Acho que consegue. Nesse site aqui, ó, conscienciasupremauna.com.br, vai lá e veja qual é o contato para os tratamentos online. À distância, porque aí você que está acompanhando aí de Portugal, ou do Japão, como você falou, né? Nós temos. E aí vocês podem entrar em contato. Nos Estados Unidos, no Canadá. Muito bom. Todo mundo é médio ou só algumas pessoas específicas que vêm desenvolver essas coisas? Olha, eu acho que 100% é médio. Agora, depende. Tem uns que são chamados os escolhidos, que são aqueles médios que há necessidade de cumprir 100% a missão, sabe? São os chamados escolhidos. Jesus tinha 12, né? Agora, a gente aqui tem muito. Nós fazemos iniciação para todos os médios são iniciados, né? Para que nada de ruim aconteça com eles, tudo. Uhum. As emoções, elas influenciam no processo da mediunidade? As emoções? Estou falando assim, as emoções por exemplo, um médio com sentimento de culpa. O que ele vai atrair em relação às energias? E como é que vai ser um trabalho se ela vai entrar no... Atrapalha. Isso atrapalha muito, viu? Atrapalha. Sentimento de culpa atrapalha muito. Por isso que precisa ter a transmutação. Transmutar, né? Não digo transmutar o sentimento de culpa, mas transmutar o erro, o próprio erro da pessoa. Uhum. A gente falou no início do programa sobre objetos que podem trazer e reverberar energias negativas dentro do ambiente. Você ensinou em relação a esses processos, inclusive de modificar essas energias. Existe algum objeto de proteção ou para proteção que todo mundo deveria ter em casa e quase ninguém usa, que pode ser consagrado para uma proteção ali no ambiente? Olha, eu falo assim por mim, através do mestre, né? Que ele sempre me orientou. Usar cristais, né? Ter cristal em casa, mas a pessoa deve, quando vai adquirir um cristal, tem que ver qual cristal é que vai escolher a pessoa. Não é a pessoa que vai escolher. Às vezes a pessoa
Eu acho muito bonito, uma esmeralda acho lindo, um cristal de esmeralda, mas nunca fui escolhida por esmeralda. Eu fui, sempre que eu vou escolher, quando eu vejo que me escolhe, às vezes um cristal até simples, cristal branco, né? O cristal branco pode ter um cristal, uma ametista, também pode ter o cristal pode escolher, sempre olhar, olha bem para o cristal e vê, não escolher pela beleza do cristal, escolher aquele que vai se comunicar com ela, vai Uhum. entrar na energia dela. Viu? Porque senão não adianta. A mesma coisa também fica muito bonito, o Maitreya, aqueles Buda, são lindos, maravilhoso ter em casa também. Mas é aquilo que eu falo, colocar a energia da pessoa, deixar ele escolher. Às vezes tem dois iguais, né? Às vezes tem dois igualzinho. De repente a pessoa diz, eu gosto desse. Mas não é, é que ele escolheu esse, próprio objeto escolheu, que vai ter mais afinidade com ele, Uhum. né? O que você sente hoje em relação à missão que você vem desenvolvendo já há tantas décadas e o que você ensina para as pessoas nos casos de vida após a morte? Olha, o que eu falo é que não existe morte na gente, né? A gente o que morre é o corpo físico, o espírito é eterno, né? O espírito continua, posso falar isto para todos, para ficarem tranquilos, o espírito continua. O importante é que eu não posso dizer que cada um vai num paraíso. Não, vai no local a que merece, né? No local pelo bem que fez. Se fez bastante coisas boas, vai ter o paraíso. Agora, nós temos que começar o paraíso aqui. Todo mundo que pretende ir para um paraíso, o dia que desencarnar, então vamos começar a fazer o paraíso aqui. Uhum. Tá? Muito bem, aqui mais uma vez para vocês acompanharem onde é que tem as informações aqui da Dora Melissa. Você entra nesse Instagram, que é Consciência Suprema Una, no Instagram, e conscienciasupremauna.com.br, esse que está passando aqui embaixo. Na descrição do vídeo também você tem esses dados e informações que são adicionadas. Tem também um link para você participar do Clube Consciência no WhatsApp, que é um grupo exclusivo de mensagens que nós encaminhamos para lembrar dos programas que são gravados, para você acompanhar a data de estreia, os cortes e outras novidades também, sorteios que ocorrem também aqui nos bastidores da TV Consciência Próspera. Temos a nossa programação, tem programas ao vivo, às terças-feiras, todas as terças-feiras ao meio-dia. Wagner Borges está aqui com o programa falando de consciência e espiritualidade. As aulas lives comigo, professor Samuel Souza de Paula, é às 21 horas também, às terças-feiras. Veja aí as novidades todas. E você pode acompanhar ali pelo Clube Consciência, que vai ter muitas outras conexões para você fazer, e programas de rádio, outras novidades mais. Então, fica aí com a gente. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da Dora por estar aqui no estúdio, compartilhando um pouco dessa sabedoria, dessas experiências de décadas. O meu xará, que eu conheci aqui, que está aqui no estúdio, ele aproveita para fazer também doações de ectoplasma, fazer ectoplasmia aqui nos bastidores. Um E eu tenho, ambiente muito não bom. é, não é? Pode falar do ambiente que a gente gosta. Um ambiente jóia, viu? Muito boa energia. Ele está de parabéns à consciência próspera.
Muito bom. viu? E aqui é o estúdio, mas não é só o estúdio, a gente também faz os trabalhos espirituais aqui todos os dias de mentalizações, de conexões. Todas as Hum, segundas-feiras tem um grupo de estudos e práticas espirituais do Consciência Próspera, que é o grupo de estudos que deu origem ao programa de TV. Então, é um grupo de estudos que há uns 3 meses, 4 meses, está também no formato online. Então, se informa também sobre esse grupo de estudos, que é bem interessante. Todos realizados também nesse ambiente. E em cima aqui do estúdio, inclusive, tem uma sala de aula para formações dos terapias bioxamânicas, que é um curso de 9 meses. Esse é só presencial. O grupo de estudos ele é no formato online. Agora, o de xamanismo, de bioxamanismo, terapias bioxamânicas, ele é só presencial. Turma intimista, só 11 participantes de 9 meses nessa jornada. Maravilha, mais uma vez eu quero agradecer aqui a Dora e vou pedir para você deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. é certo, olha, eu agradeço, achei muito bacana. Por quê? Porque eu passo uma experiência e recebo também experiência de todos aqueles que estão ouvindo o programa, né? Então, eu quero dizer para vocês que a importância de todos é acreditar que dentro de vocês tem Deus, tem a luz de Deus, e esta luz maravilhosa de Deus nunca, nunca falha. Por mais que vocês imaginam que as coisas não estão bem, fiquem tranquilos, porque tudo passa e só essa luz vai aumentando cada vez mais na vida de todos. E um beijo a todos.